O Londrinense Pode, de repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim, que facilita suas refeições. Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Começa agora o Londrinense Pode, podcast do londrinense.com.br. E antes da gente começar a conversa, você já sabe, né? Deixa seu like, aciona o sininho e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. A gente começa com mais um programa da série De Repente 60. Isso mesmo, quando a gente vê, já somos considerados idosos a partir desta idade. E para falar sobre isso com a gente, nós vamos conversar com o professor do Departamento de Educação Física da UEL, pesquisador e coordenador da Universidade Aberta Terceira Idade, Denilson Castro Teixeira. Bem-vindo, Denilson. Olá, Denilson, obrigado pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Denilson, deixa eu começar a fazer as perguntas, então. Vamos lá. Existem alguns hábitos que fazem que a pessoa envelhecer com autonomia ou que, pelo contrário, causam uma certa dependência física depois? Sim, temos sim. É muito importante nós cuidarmos, né, ao longo da nossa vida, do nosso organismo, do nosso corpo. E existem alguns cuidados, né, principalmente com a alimentação, com a atividade física, com a saúde mental, porque a autonomia é a capacidade que a gente tem para gerenciar a nossa vida, né? Uhum. E a funcionalidade física, cuidar do corpo, ela nos dá mais possibilidades de nós exercermos essa autonomia, né? Não significa que uma pessoa que tem uma deficiência física ou que ela ficou incapacitada, impossibilitada, ela não vai exercer a sua autonomia, mas fica um pouco mais difícil. E com o processo de envelhecimento, que vão ocorrendo mudanças no nosso organismo, se a gente não cuida muito bem do nosso corpo, há uma possibilidade de a gente se tornar mais frágil e ter dificuldade de exercer por conta própria as funções físicas, né, que nos dá condição de ir e vir sem depender de ninguém. Então é muito importante. Eu geralmente consigo ver no Instagram o povo malhando falando assim, deixa eu fazer musculação para poder limpar a bunda depois sozinho. Sim. A musculação é o mais indicado para a pessoa que quer envelhecer bem ou qualquer tipo de atividade física? Olha, nós costumamos dizer que assim, qual é a melhor atividade física? Primeiramente aquela que você gosta, né? O importante é fazer, mas existe sim tipos ou modalidades de exercício que auxiliam para determinados aspectos. Por exemplo, para manter a autonomia do nosso organismo, a força muscular é muito importante. E a gente melhora a força muscular exigindo dos músculos, e um dos métodos é a musculação, não é só a musculação, mas existem outros métodos, por exemplo, hoje o pilates, né, você exercitar utilizando o próprio corpo, a ginástica funcional, os exercícios, a calistenia, então são várias modalidades que podem fortalecer o músculo. Toda atividade que a gente faz um pouco mais de força do que movimentar os membros, né, que você cria um pouco mais de resistência, é considerado o exercício resistido. Então a musculação é uma das mais populares, das mais usadas, que a gente tem mais acesso, mas ela, podemos dizer que é a principal capacidade para manter a nossa independência física. Quer dizer, só caminhada, só coisas assim que mais leves, o corpo, né? Mais leves, são boas, mas não são... Sim, por exemplo, a caminhada, ela traz mais benefícios cardiorrespiratórios, que é para nossa capacidade aeróbica mesmo, né? Então, você ter condição de fazer uma atividade mais rápida, subir um lance de escada, ela contribui bastante para a saúde cardiovascular, para prevenir as doenças cardiovasculares principalmente, metabólicas como diabetes, mas a força, e se você não tem força, também você tem dificuldade em caminhar. Então, na verdade, é um combo, né, que nós falamos, né? Nós temos várias capacidades que precisam ser exercitadas.
O que os estudos apontam das pesquisas que você acompanha há anos, aí acho que são quase 30 anos de estudos nessa área, Denilson? Sim. O que esses estudos já apontam de concreto em relação a essa qualidade de vida no processo de envelhecimento? Sim, a atividade física, né, e o exercício físico, a gente pode até dividir. A atividade física seria a nossa atividade do cotidiano. Qualquer movimento que eu faço acima do repouso, eu estou sentado aqui, eu estou em comportamento sedentário. Mas se eu me levanto e caminho, até vou fazer serviços domésticos, já é considerado uma atividade física. Porque eu estou gastando energia, né? Agora, o exercício físico, que é uma categoria da atividade física, é aquele programado, mais intenso, com acompanhamento profissional. Então, os dois são importantes para a nossa saúde. Então, a gente deve conciliar os dois. Porque se eu for na academia fazer musculação, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana e ficar o restante dos meus dias em comportamento sedentário, sentado numa poltrona vendo televisão, vai trazer prejuízos também à minha saúde. Então, além de ir para a academia ou para o grupo de exercício, para hidroginástica, eu também tenho que me movimentar mais no dia a dia, quebrar esse comportamento sedentário. Quer dizer, a gente não vai se livrar, então, de fazer as tarefas domésticas. Não, isso é importante. As tarefas domésticas contribuem também para essa questão de evitar o sedentarismo. Sim, elas contribuem, mas muitas vezes não são suficientes para nos dar uma reserva. Aí que está o problema. Ela é importante, porque no somatório, ir na academia, fazer atividades domésticas, atividades de locomoção, hoje se fala muito, se você puder deixar o carro um pouco em casa, ir até a padaria, o supermercado a pé, isso já vai ajudar você ter um somatório de gasto energético que contribui para a saúde. E as atividades que a gente diz que são atividades moderadas, que você sente que você coloca o seu corpo numa intensidade um pouco maior, como, por exemplo, aumenta o seu fluxo respiratório, você respira um pouco mais ofegante, são a partir dessa intensidade que contribui mais para a nossa saúde, porque ela ajuda principalmente, né, na circulação, na oxigenação. Essas atividades contribuem também para preservação da cognição, porque ela oxigena o cérebro também, né, e oxigenando o cérebro, nós vamos manter melhor os nossos neurônios, né, é a nutrição dos neurônios por meio do fluxo sanguíneo. E quando você se exercita e faz atividades também intelectuais, leitura, palavras cruzadas, enfim, né? E na ele parte também contribui, né? Na parte porque hoje em dia o que a gente vê, principalmente no pessoal mais jovem, né, que está muito na tela, no celular, no videogame, na série da TV, e leitura, palavras cruzadas, aquelas coisas que sempre ajudaram a cognição, ao desenvolvimento intelectual, está ficando um pouco de lado. Isso também é importante, que se mantenha esses hábitos. Esses hábitos são importantes. Existem estudos que nós estudamos também a relação da atividade física, do exercício físico, com a cognição no processo de envelhecimento. Então, tem vários estudos que mostram que quando você consegue conciliar o exercício, a atividade física com a atividade cognitiva, ele vai trazer mais benefícios, você faz mais conexões e você consegue preservar mais a atividade cerebral. Então, quanto mais atividades diferentes, né, novidades, o aprender coisas novas, ele vai contribuir. E através do movimento, da atividade, do exercício, é possível também. Porque você está memorizando um novo exercício. Se você sai caminhar, né, num ambiente externo, você tem vários estímulos que você tem contato o tempo todo. Então parece ser melhor do que você ficar num ambiente olhando para uma parede, numa esteira, por exemplo, né? Então tem todos esses aspectos que vão contribuir para que a cognição também seja preservada, não só a atividade física. Então, assim, é uma série de fatores, porque se o indivíduo ele é mais ativo, ele tem o seu organismo mais preservado conforme ele envelhece, ele tem mais possibilidades de interagir mais com as pessoas, né? Então, ele sai mais de casa, ele socializa mais, estimula o cérebro também. Então, ele mantém uma saúde cardiovascular melhor,
que ajuda a manutenção da irrigação do cérebro, porque um dos problemas é quando a circulação ela começa a ficar mais deficitária no cérebro, e aí algumas áreas começam a perder neurônios. Em relação à realidade, nos estudos, o que é você percebe de real entre as pessoas que você pesquisa nessa faixa etária? Sim, a gente tem muitos exemplos. Que não se movimenta, qual é o que você encontra de mais frequente nisso? Sim, os estudos mostram que indivíduos com mais de 60 anos, aproximadamente em torno de 65% não atingem as recomendações mínimas de atividade física e exercício físico, que deveria ser pelo menos 150 minutos por semana, né, de atividade moderada vigorosa. O que significa isso? Pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos de caminhada, numa caminhada mais intensa. Tá. Seria caminhando rápido, né? Então, 65% das pessoas, aproximadamente, elas não atingem. E há uma tendência, conforme nós vamos envelhecendo, de a gente adotar mais esses comportamentos sedentários, porque você se aposenta, muitas vezes você fica em casa, há também, né, a redução das nossas capacidades físicas e motoras, caso você não esteja trabalhando para mantê-las, e isso faz com que a gente se torne cada vez mais sedentário. Então, quebrar isso é bastante importante. E só fazendo um link com a pergunta anterior, né, o que os estudos mostram, eles mostram que a atividade física e o exercício físico é o recurso não farmacológico, né, mais importante e talvez o mais eficaz para o envelhecimento bem-sucedido. Então, até hoje, nenhum medicamento ele trouxe ou ele traz mais benefícios do que a prática de atividade física. Ou seja, é sinônimo de saúde comprovadamente. De saúde, Inclusive existe, né, uma linha já de pesquisadores que colocam o exercício é remédio, considerando como o exercício fosse um remédio e a gente deveria ter essas doses diárias, né, para que o nosso corpo realmente se beneficie a respeito disso. E uma coisa interessante é quando você adquire o hábito, você também sente abstinência quando você não faz exercício. No começo não é fácil você quebrar e você mudar o comportamento, mas quando você acostuma, o seu corpo começa a sentir falta e você quer fazer sempre. E isso é bom. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, não precisa ser aquela coisa de ficar 1 hora malhando. 20 minutos, 15 minutos, o que você faz com frequência já te traz benefício. E olha que interessante isso, as pesquisas mostram também que assim, a gente deveria tentar acumular esses 150 minutos por semana, mas isso não precisa ser de uma vez, você pode fazer de 10 em 10 minutos, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, 10 minutos de manhã, outra no meio do dia, outra à noite, hoje eu não pude, amanhã eu compenso. Então, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então existe, né, um slogan, qualquer passo conta, né? Então qualquer movimento ele já conta. E em pessoas idosas nós temos assim uma diversidade muito grande de condições, então é possível, por exemplo, uma pessoa de 80 anos ter uma condição física melhor do que uma de 60. Isso é possível, né? Ela está cutucando esse assunto porque eu sou sedentária, entendeu? Mas não é por falta de insistir, não é por falta de insistir. A minha justificativa é que eu ando muito a pé, tudo que eu faço ajuda, a pé, subo as escadas do meu prédio em vez de usar elevador. As zonas azuis apontam, aquele programa As Zonas Azuis aponta exatamente isso, que é o cotidiano que te faz viver bem, né? Inclusive uma das comunidades que eles moram em lugares que tem muitas ladeiras, né? Na Itália, exatamente. É um outro detalhe, eles se reúnem para comer no final do dia. Sim, a questão social muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa, isso é para se preparar para o envelhecimento, né? Sim. Você fazer atividade física, fazer uma alimentação saudável, cuidar da mente e tal. Mas quem já já chegou, por exemplo, aos 60, 70, até 80, tem como melhorar a sua vivência começando agora a fazer essas atividades? Sim. Porque uma coisa é se preparar ao longo dos anos, outra coisa você já está lá
envelhecência. Sim. Né? Se essa pessoa tem salvação Sério, ainda. eu tenho salvação, ou seja, eu posso começar. Verdade. A boa notícia é que sim, né? Isso é importante. E os estudos mostram que sempre eu vou melhorar a minha condição. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Até os 80. Até os 80. Isso tanto na atividade física, como uma pessoa que é tabagista, por exemplo, resolve parar de fumar, sempre vai trazer benefícios para o organismo. E uma coisa interessante, a atividade física ela não é cumulativa. Tem estudos que mostram pessoas que foram atletas quando jovens e não fizeram mais nada ao longo da vida. E pessoas que não faziam nada quando jovens e passaram a fazer mais velhas, idosos. Essas pessoas que passaram a fazer depois tinham uma melhor condição do que aquelas que fizeram e pararam, por exemplo. É a história que o corpo tem memória, então não... Existe uma memória muscular, por exemplo, uma pessoa que já fez, ela fica um tempo parada ou ficou doente, ela retoma, ela se recupera mais rápido, ela retoma aquele ritmo mais rápido do que uma pessoa que não fez. Mas ela não é cumulativa, ela vai perdendo, né, essa condição, ela tem essa capacidade de retomar mais rápido, se isso também não ficou tão distante. Se for um jovem lá de 20 e poucos anos e depois ele não fez mais nada, teve uma vida sedentária e vai retornar aos 60, 70 anos, provavelmente ele já tenha perdido toda essa condição, ele começa, né, novamente. Mas isso é interessante porque mostra que qualquer um pode começar e melhorar a sua condição. Eu sigo algumas pessoas no Instagram que são assim, pessoas que começaram a fazer musculação, tal, aos 60. Começou a correr com 50 anos. Aos 60, 70, e hoje estão lá naqueles corpinhos assim, e você fala, nossa. Quer dizer, ainda tem alternativa. Eu tenho salvação, gente. Com certeza. só preciso me motivar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de natação, masters também. E eu tive vivência assim, de muitas pessoas que aprenderam a nadar aos 50, aos 60 anos e hoje são competidores, como tem muito nas corridas de rua também, né? Sim. Pessoas que iniciaram tem gente com aí... mais de 100 anos correndo. Exatamente. E começaram ali depois de uma idade, né, um pouco mais avançada, acima dos 50, 60 anos, estão aí competindo. Né? Agora, você percebe uma diferença nítida, por exemplo, numa pessoa com 80 anos, com um bom desempenho físico, e outra com 50, 60, que não chega nem perto desse de 80, justamente pelo estilo de vida que ele tem? Sim, normalmente, né, esse processo, a nossa vida, você vai acumulando coisas boas ou ruins, né? Isso para o nosso corpo também. Então, se a pessoa teve uma vida desregrada ao longo da vida, ela tem muito mais possibilidades de chegar numa idade, né, um pouco mais avançada, com uma idade um pouco mais avançada, em condições piores do que aquele que cuidou, daquele que teve uma boa. Se chegar, tem isso também. Então, não é incomum nós encontrarmos pessoas mais velhas com uma condição melhor do que pessoas mais novas, pessoas que tiveram essa preocupação. Até um dos critérios que a gente utiliza para avaliar a funcionalidade dessas pessoas, a idade cronológica, ela praticamente não tem peso nenhum. Mas é o que ela consegue fazer em termos de atividade, se ela é dependente ou não, se ela realiza essa ou aquela atividade sem ou com ajuda. Então depende mais da funcionalidade. A partir de um momento, o que importa mais é a função mesmo. Física, autonomia, a capacidade que ele tem de gerenciar a sua vida. Então, de sentar e levantar, sair da cama, subir uma escada. Ele tem inclusive existe um teste que nós utilizamos que se chama sentar e levantar. Na verdade, a gente avalia quantas vezes a pessoa consegue sentar e levantar sem a ajuda dos braços em 30 segundos. E isso ele nos dá resultados muito importantes para avaliar como está a saúde. Porque a saúde, ela se reflete muito na função do indivíduo. Na velocidade de marcha. Uma pessoa que ela tem uma marcha, né, um andar muito lentificado, isso é reflexo de uma fragilidade física. E isso pode estar afetando outros sistemas do organismo também. Quer dizer, e as pessoas de uma forma geral se preocupam com isso, ou você vê que há uma
que é uma certa displicência em relação a essa questão física. A velhice está longe, mais tarde eu me preocupo. Agora não é a minha hora, estou só trabalhando. Olha, eu tenho observado por esse tempo aí de profissão, que tenho aí mais de 30 anos de profissão, que as pessoas elas têm tido mais consciência, né, se conscientizado mais a respeito dos benefícios. Percebo hoje mais pessoas jovens preocupadas com isso. Muitas vezes o jovem ele procura por fatores estéticos, mas isso acaba incorporando na sua vida e depois isso vai contribuir também para ele ter uma funcionalidade melhor lá na frente, né? Meu filho fala assim que ele está na academia pelo projeto Velho e Gostoso. E tu vai estar indo bem. É verdade. Então isso então tem essa questão que nós passamos uma época que você percebeu a redução do tabagismo, hoje parece que está voltando, né? Com os dispositivos eletrônicos, uma preocupação maior com a alimentação, menos bebidas alcoólicas também, mas tem uma geração que ainda consome muito, né? Então parece que há assim essa preocupação. Talvez não com, eu estou fazendo isso para ter uma velhice melhor, mas uma consciência de pra que viver hoje também, né? A gente não deve pensar só lá. Não estou vivendo em função do envelhecimento só, mas os bons hábitos de vida ele colabora para que a gente usufrua isso desde o momento que a gente adquire, né? E lá também vai contribuir. Tá colher lá na frente. Qual é a preocupação lá na frente? Porque nós entramos numa curva de declínio físico e nesse momento do declínio físico é que os problemas tendem a aparecer. Quando você é jovem, você não se preocupa com a qualidade de sono, não se preocupa muito com a atividade física, isso e aquilo, e tá tudo bem, né? Você acorda, vai trabalhar, mas depois dos 50, dos 60, o corpo começa a sentir. Quando você é jovem, você vai pra balada, fica até tarde na balada, no outro dia acorda e vai trabalhar e tudo numa boa. Tudo bem. Hoje, gente, não dá. A partir de que idade você diz que é preciso ter mais atenção e pensar no seu que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor, que você tem que realmente fazer exercício, não dá mais para esperar? Se for ver, tem que ser desde da infância. É difícil dizer assim uma idade. Com quantos anos a gente começa a envelhecer biologicamente? Eu disse quando primeiro, nasce. desde quando a gente nasce. É o que eu falei, o envelhecer é desde quando a gente nasce. A explicação, né? Mas, cientistas mais da parte biológica, eles mostram isso, porque as nossas células vão se reproduzindo e vão se modificando desde o nascimento. Mas se nós pensarmos no nosso crescimento e desenvolvimento, que a gente nasce ali totalmente dependente de cuidados da mãe ou de um cuidador, a gente não sobrevive sem esse cuidado. Nós vamos adquirindo forças e energia para o nosso corpo, para nos tornarmos autônomos. Na nossa adolescência a gente tem um estirão, se torna adulto, que é o período reprodutivo, atinge um platô e logo a gente começa a envelhecer. Então nós começamos a envelhecer biologicamente por volta dos 25 anos de idade. Então nós passamos muito mais tempo da nossa vida no processo de envelhecimento do que no processo de crescimento. Entendi. Então esses declínios começam. E tá aí o exemplo, os atletas. Quanto tempo um atleta se mantém no auge? Pois no máximo até os 30. 30, e depende da modalidade esportiva até antes. Aqueles ginastas, menos tempo normalmente. É um ou outro que chega aos 30 anos. Então, isso significa, mesmo treinando muito, o corpo vai reduzindo essa capacidade. Então o envelhecimento é um processo universal, todos nós vamos passar por ele, até porque, né, o outro caminho acho que ninguém quer, né? A alternativa não é viável. A alternativa não é viável, então vamos envelhecer. Agora, o que a gente precisa fazer para envelhecer bem? A atividade física, o exercício físico é com certeza um dos pilares mais importantes. Para encerrar, Denilson, o que os municípios, as cidades podem fazer de políticas públicas para incentivar um bom envelhecimento da sua população? Olha, eu vejo o seguinte, projeto? Primeiramente, cidades mais acessíveis, mais amigáveis das pessoas. Existem no mundo, no Brasil a gente não tem muito, né? Algumas cidades que são modelos, que eles investem em
passarelas, em calçadas. Por exemplo, vamos exemplificar aqui Londrina, né? Que o centro velho da cidade, ele tem ruas mais estreitas, calçadas estreitas, e ainda fica uma faixa com carros estacionados o dia todo. Se nós tivéssemos estacionamentos públicos subterrâneos nas praças ou alguns prédios, alguns lugares, que você pudesse ter calçadas mais largas, né, calçadas acessíveis, não esburacadas, com problemas, isso estimularia as pessoas a serem mais ativas, no sentido de ser naquela atividade que eu falei do cotidiano, que é importante, sair mais a pé, andar, tem a questão da segurança, né? Pois é. Que também, dependendo de alguns horários, dependendo do local, do bairro, as pessoas não se sentem muito seguras para sair. E também tem outro tipo de insegurança, que é trânsito, avenidas, né? Trânsito caótico. Então, tudo isso a gente teria que pensar, ter mais ciclovias e ter cidades mais amigáveis. E depois, pensar em programas comunitários. Isso é importante para atingir as pessoas, porque a prática de atividade física e exercício, ela deve ser regular. Então, não tem muito sentido você sair de um local muito distante e levar aí, sei lá, uma hora e meia de ônibus. No seu bairro não ter uma coisa próxima, exatamente. Né? Então, existe, assim, um programa pelas unidades de saúde, que são os postos de saúde, de ter os profissionais de educação física estimulando, ofertando, mas são poucos profissionais ainda no município de Londrina. São 8, eu acho, se eu não me engano. Agora vão entrar mais 2 concursados, mas nós temos mais de 50 unidades de saúde no município. Então, o que significa? Ele passa uma vez na semana em cada unidade para atender essas pessoas. Então, existem alguns programas governamentais, do governo federal, por exemplo, de academias da saúde, que vem recurso para ser montadas, né? Porque existem aquelas academias ao ar livre também. O estica-véio que chama. Mas eu acho que falta um processo mas não tem profissional. De estímulo, sem o profissional. Estímulo e comunicação. A população precisa ser informada onde que tem, os horários que tem, ser incentivada a fazer, né? Porque um dos aspectos muito importantes para manter as pessoas nos programas, né, para que ela tenha uma aderência a esse programa, é o apoio social que nós falamos. Então, quando ela tem um grupo que ela vai junto, que ela conhece as pessoas, que a vizinha chama, o outro chama, ela vai encontrar as pessoas, é muito melhor. Então, às vezes tem aquela academia, que ela é bonita, enfeita a praça, mas sozinho, muitas vezes eu não sei lá muito, né, como fazer aquele exercício, eu vou sozinho, não tem nenhum profissional para estimular. Então, é importante a gente pensar em espaços que a gente tenha esses incentivadores, que são os profissionais, os estagiários. Em Londrina nós temos vários cursos universitários de educação física e muitos estudantes que a gente poderia otimizar. Em saúde pública seria um investimento pequeno em troca do benefício que vai ter, né, futuramente, com menos gastos na saúde, para atendimento. E esses dados, as pesquisas já mostram há muito tempo que você reduz os custos com a saúde pública, e isso você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque assim, o nosso sistema de saúde, ele muito tá ali para remediar, depois que as pessoas já adoeceram. Então, a atenção ela deve ser primária, a gente trabalhar com as pessoas antes delas adoecerem, na prevenção. E a atividade física, alimentação saudável, hábitos de vida, elas entram aí, né, você trabalhar com as pessoas, principalmente quando elas estão sadias ainda. Vamos se movimentar. Agora, Denilson, eu acho que também é importante, vamos fazer uma campanha, então, saiam de casa, caminhem, vai visitar seu vizinho, vai tomar um café e caminhar, e cobrar do poder público também, né? Eu acho Exatamente. que fazer um conjunto aí de coisas, né? E as transformações nesse sentido, elas acontecem quando você tem um envolvimento popular, né? É verdade. Porque quando a população cobra ali dos seus representantes, né, que eles colocaram lá, que nós colocamos lá, a gente tem que pensar em projetos que possam envolver a população como um todo, em todas as idades, não só o idoso, né? Para o idoso, muito importante, a gente tem que defender, né, essa questão do idoso, mas a gente precisa ter esse acesso a todas as faixas etárias, inclusive as crianças, que, né, tanta criança necessitando aí também desses trabalhos que você pode tirar, né, vamos dizer assim, do mau caminho, praticando esporte, dando uma condição melhor de vida através disso, também é importante, né? Então, todas as idades.
Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, Denilson, foi bem esclarecedora. A gente agradece muito, né, Suzy? Obrigada, Denilson. Vamos fazer essa campanha aí para as pessoas saírem de casa e se movimentar, né? Vamos sim, eu que agradeço, foi um prazer. Passou rapidinho aqui, porque quando a conversa é boa, a gente nem vê passar, né? É um prazer, muito sucesso aí para vocês. Obrigada. E estamos à disposição. Até a próxima. Obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua participação. Acesse o londrinense.com.br, acesse o nosso canal no YouTube, no Spotify. Acione o sininho. Acione o sininho para receber as notificações. E até curta e compartilhe. Curta e compartilhe, Sim, lógico, né? mostre para os seus amigos. Vamos reverberar isso tudo e até a próxima. Até a próxima. O Londrinense pode, de repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim, que facilita suas refeições.